Boa noite, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, diante do Senhor nós nos encontramos nesta noite. Nós nos encontramos humilhados, abatidos, porque reconhecemos a nossa condição diante do Senhor. Mas há algo que enche o nosso coração de alegria e de esperança, em saber que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. O nosso coração, ó Pai, se enche de esperança porque o Senhor foi assunto aos céus. Deixou conosco o Paráclito, aquele que anda lado a lado conosco, o nosso Consolador. E o Senhor nos fez a promessa de que voltará a segunda vez para buscar a Tua igreja. São palavras, ó Pai, de esperança para os nossos corações. E nós agradecemos ao Senhor por este cuidado, por este favor que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Como expressa, Senhor, o salmista: ainda que eu tome as asas da alva, ou ainda que habitemos no mais profundo dos abismos, ali está o Senhor, com a sua mão nos guiando e a sua destra nos sustendo. Pai Santo, nós faremos a leitura da Tua palavra neste momento. E nós rogamos ao Senhor para que fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez e nos edifique por meio da Sua palavra. Nós rogamos ao Senhor e em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 5. Nós faremos esta leitura também de forma alternada. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Meus irmãos, há poucos instantes, nós fomos informados da morte da cunhada do nosso irmão Gleidson. Para nos mostrar como nós somos frágeis demais. Para mostrar-nos que quando estamos neste tabernáculo terrestre, nós estamos sujeitos a enfrentar todos os tipos de aflições. Mas a palavra do Senhor, ela nos encoraja. A palavra do Senhor, ela enche o nosso coração de esperança. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite sobre a gloriosa vida futura dos salvos. Todos estes cânticos, estes hinos que nós cantamos até o momento,
ao falar que o Senhor Jesus virá outra vez, a pedir ao Senhor, como nós dizemos agora neste Maranata, ora vem Senhor Jesus, o nosso coração precisa estar muito convicto daquilo do que nós estamos cantando. O apóstolo Paulo, quando escreve este texto à igreja aos Coríntios, ele havia enfrentado, ele havia sofrido muitas coisas terríveis, coisas difíceis de serem enfrentadas, e ele fala isso com muita propriedade, com muita vivência. Se você passar um pouco as páginas da sua Bíblia aí, no capítulo 11 desta mesma carta, a partir do verso 23, Paulo vai relatar uma série de acontecimentos no qual ele sofreu. E ele vai listar ali, entre prisões, açoites, naufrágio, apedrejamento, fome, frio, sede, nudez, perigo em alto mar, perigo nos desertos, perigo nas cidades. Ele vai até mesmo relatar que certa vez, para não ser preso e morto em Damasco, ele foi descido dentro de um cesto por uma janela que havia na muralha em Damasco. Tudo isso são gemidos e angústias que nós estamos sujeitos a enfrentar enquanto estamos nesta tenda, neste tabernáculo terreno. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que nós não podemos fazer é desanimar diante destas aflições, destas dificuldades, porque nós temos uma viva esperança, há uma promessa segura para todos nós. Apesar de todos estes sofrimentos, diz a palavra de Deus que se este nosso tabernáculo terreno se desfizer, temos um edifício da parte de Deus, não feito por mãos humanas, mas eterno, para com Deus nos céus. Esse nosso tabernáculo terreno é muito frágil. Tanto a doença, quanto o acidente, o envelhecimento, ele destrói este nosso tabernáculo. Mas o que nos enche de esperança é que teremos um corpo incorruptível, teremos um corpo celestial, um corpo glorificado da parte do nosso Deus. Ainda que nós desçamos à sepultura, o nosso corpo experimente a decomposição, ali não é o final da vida para nenhum de nós. Nós temos esperança, nós cremos num Deus que foi assunto aos céus, mas virá a sua segunda vez. Nós não somos como os que vivem sem esperança. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos e passageiros nesta terra, estrangeiros aqui. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós pertencemos ao reino dos céus e à pátria celestial. Paulo escreve isto também aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas estas coisas. Isso nos motiva a viver, isso nos dá força e coragem para enfrentarmos todas as aflições e tribulações desta vida, porque sabemos que tudo isso é temporário, há um fim determinado para todas estas coisas. A questão é se você está preparado ou não para isso. Não há dois caminhos, há apenas um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, que conduz ao Pai. Não há outro. Se o Senhor Jesus voltar agora, ou se esta tenda, se este tabernáculo se desfizer, onde você passará a sua eternidade?
Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versos 16 a 18, diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Precisamos olhar para o eterno, olhar para o futuro. O que está proposto a cada um de nós é acima de toda a nossa compreensão e é acima de toda a comparação. Meus irmãos, o próximo corpo é muito melhor, incomparavelmente melhor. A próxima vida, ela é perfeita, e a próxima habitação, ela é com o Senhor Jesus Cristo. Diante deste texto, eu quero destacar 3 verdades. A primeira delas, que nós deixaremos este corpo mortal. Este corpo tão frágil, que qualquer coisa nos destrói, nós o deixaremos. E teremos um corpo glorificado. Esse será o segundo ponto. Nós teremos um corpo que não mais terá essas deficiências deste nosso corpo que temos hoje. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E qual é essa garantia? Terceiro ponto que nós trabalharemos. O penhor do Espírito é a garantia da nossa glorificação. O selo do Espírito de Deus com o seu povo, ele é o penhor, a garantia da nossa glorificação. Em primeiro lugar, nós deixaremos este corpo mortal. Paulo era um fazedor de tendas. Ele trabalhava, ele até chega a dizer que se afadigava trabalhando com as suas próprias mãos. E ele usa a figura desta tenda como comparação ao nosso corpo terrestre, essa estrutura frágil e temporária. Veja comigo o verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui é interessante nós notarmos, muitas pessoas elas são apreensivas quanto ao futuro. Elas querem saber o que está além da morte. E vão consultar os médiuns, cartomantes, para saber o que lhe espera na vida futura. Nós cristãos, porém, somos alicerçados e guiados pela santa palavra do Senhor e sabemos muito bem que a morte não é o fim da nossa existência. Como nos diz o texto, se este tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício da parte de Deus. O corpo é a tenda onde vivemos nesta terra, mas talvez chegará a hora de o nosso corpo descer à sepultura e do nosso espírito voltar a Deus, que o deu. Salomão descreve isso em Eclesiastes 12, no verso 7. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mas quando Cristo vier na sua segunda vinda, estes que morreram serão ressuscitados, e agora corpo e alma serão unidos novamente, porém glorificados. Teremos o corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Não teremos mais este corpo mortal, este corpo frágil. A Escritura nos dá essa segurança como servos de Deus, como salvos em Cristo Jesus. Não existe reencarnação. A Escritura fala muito claramente sobre isso.
Você não vai se reencarnando, até chegar o seu estado máximo. A Escritura também fala que a morte não é o fim da existência. Há um reino vindouro, há um reino futuro para nós salvos em Cristo Jesus. Porém, a você que ainda não se curvou diante do Senhor Jesus Cristo, o que te espera é choro, é ranger de dentes, é a ira de Deus eternamente sobre você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, nos versos 27 e 28, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que aguardam para a salvação. Há uma vida após a morte e essa vida é incomparavelmente melhor para aqueles que foram comprados no sangue do nosso Redentor, ou do contrário, será incomparavelmente pior a todos aqueles que sofrerão os terrores da sua ira. Paulo está aqui combatendo uma ideia da filosofia grega, em que a matéria é má. Muitos filósofos, se você olhar na literatura, eles vão expressar que a alma está presa no corpo. Eles têm a matéria totalmente como má. Eles criam na imortalidade da alma, porém não criam na ressurreição. Para eles, morrer seria a alma sair ou ficar vagando, e o corpo seria totalmente aniquilado. E Paulo está combatendo esta ideia filosófica que a matéria é má, porque ele nos diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, um corpo glorificado. Independente se o nosso tabernáculo se desfizer, ou se formos revestidos desta nova habitação. Ele combate isso também em Romanos 8, no verso 23, quando diz: e não somente ela quem é criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo combate aquela filosofia: a matéria não é má. Será ressuscitado, será glorificado. Paulo também vai usar aí, meus irmãos, a figura das vestes. Atente-se comigo dos versos 2 a 4. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja que aqueles que estiverem vivos, eles serão revestidos deste corpo glorificado. Vamos pensar sobre isso. Seria como se você estivesse todo vestido, e agora sobre você se colocasse um sobretudo, a última roupagem. É assim que acontecerá com aqueles que estiverem vivos ainda na segunda vinda de Cristo. Eles não experimentarão a morte, mas serão revestidos deste corpo glorificado. Paulo vai usar tanto este tabernáculo quanto as vestes para descrever a fragilidade, algo frágil e temporário, como é este nosso corpo atual. Nossa tenda poderá ser destruída pelo envelhecimento. Ela poderá ser destruída, talvez, por um acidente ou por uma doença. Mas certo é que nós deixaremos este corpo mortal. Nós deixaremos esta tenda. Nós mudaremos de endereço. Nós iremos para o edifício permanente, o lar celestial, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que deixarmos este corpo mortal, nós teremos um corpo glorificado.
esse corpo glorificado que nós receberemos, será eterno e jamais sofrerá as fraquezas deste corpo presente, nem envelhecimento, nem decomposição, pois será uma habitação celestial. O nosso anseio, o anseio de todos, de fato, é estar vivo na volta de Cristo. E Paulo também tinha este pensamento. Atente-se comigo para o verso 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Não que nós queiramos morrer, mas queremos ser revestidos por este corpo glorioso. E nós, de fato, enquanto aguardamos esta redenção, enquanto nós aguardamos esta morada celestial, quantos sofrimentos são vividos por cada um de nós. É o que Paulo nos diz. Nós gememos, nós sofremos, aguardando essa habitação futura. Meus irmãos, enquanto aqui estivermos presentes, enquanto habitarmos neste mundo, de fato as lágrimas hão de rolar dos nossos olhos, o choro, as angústias. Como nós relatamos aqui, talvez amanhã já estarão velando a cunhada do Gleidson. Ontem estava com todo o seu vigor, hoje já não está mais, foi embora. Para nos mostrar a fragilidade, meus irmãos, mas nós teremos um corpo glorificado que não mais experimentará essas coisas. João nos fala isso em Apocalipse 21, de 3 a 5, como nós lemos na liturgia. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A garantia, a promessa de Deus. Nós não experimentaremos mais este sofrimento deste mundo. Nós não experimentaremos mais isso, a dor, a doença que nos assombra, que nos assola e que de fato nos destrói. Nós não choraremos da morte por algum ente querido. Não haverá mais isso. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não sentiremos estas fraquezas que nós sentimos hoje. Nós gememos angustiados, aguardando a nossa redenção. E é certo que chegará este dia. É certo que nós alcançaremos este corpo glorificado por dádiva do nosso Senhor Jesus. Temos a certeza de que não mais experimentaremos estes graves efeitos que a queda nos trouxe e nem as consequências do pecado, porque isso não mais existirá. Tudo o que nós sofremos e enfrentamos aqui não se compara com a glória que está reservada para cada um de nós. Seremos livres destas fraquezas. E não somente das fraquezas, seremos livres, totalmente libertos do pecado. O texto que nós lemos em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Teremos este corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. A morte não é terror para nenhum de nós.
é voltar para casa, é partir e estar com Cristo, é desmontar esta tenda e ir para o edifício eterno. Mas para aquele que não foi comprado pelo sangue do Redentor, ele será transformado, não glorificado, mas será transformado para sofrer tudo aquilo que está reservado da parte de Deus em ira. Só pelo fato de sabermos que eles sofrerão essa eterna ira do nosso Deus. Isso nos faz pensar se de fato nós ansiamos a volta do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão muito preocupadas nesta terra em construir impérios. Quando se fala em tabernáculo, quanto dinheiro eu puder gastar mais para eu ser belo? Lembra do narcisismo? Narciso era tão belo que ele morreu em um lago tentando abraçar a sua pessoa. E é o que os homens estão fazendo, com seus corações, com a sua vida totalmente concentrados nas coisas terrenas. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar. Ajuntem tesouros nos céus, no qual nem a ferrugem consome, nem a traça corrói. Qual é a garantia que nós temos desta glorificação? É o penhor do Espírito. A posse do nosso corpo glorioso está firmado na rocha inabalável da ação do Senhor Deus, e o Espírito é a garantia de que somos dele. Veja o verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre o seu povo. Ele nos assegura que receberemos a herança reservada para todos nós, filhos dele. Como nós estudamos pela manhã, adotados por Ele, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. E é através do Santo Espírito, seus ensinamentos e seu poder orientador, que nós somos selados e confirmados até o dia da redenção, onde nós seremos livres destas fraquezas e totalmente livres do pecado e da morte. Nós podemos viver alegres e confiantes num futuro de glórias eternas, porque estamos firmados no Senhor Jesus Cristo. Somos preparados por Deus para o glorioso futuro, e o mesmo Deus que prepara, Ele nos sela com seu Espírito. É irrevogável. Não tem como voltar atrás, porque o nosso Deus é verdadeiro. Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Está mais do que garantido. Toda a promessa de Deus é verdadeira, porque o nosso Deus é verdadeiro e imutável. Ele é aquele no qual Tiago descreve de onde vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Ele é aquele Pai das luzes em quem não existe nem mudança, nem sombra de variação. Todas as promessas que o Senhor fez para o seu povo há de se cumprir. Paulo fala muito bem isso em Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A promessa da nossa glorificação já está selada e garantida. Foi selada na eternidade. Paulo nos fala muito claramente sobre isso. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção, verso 29. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todos os verbos estão no passado para mostrar-nos que é garantia de Deus. É irrevogável, já está garantido.
Esta questão do penhor ou a garantia também nos leva a entender sobre a aliança do noivado, apontando para Cristo e a sua igreja. Nós, a igreja de Cristo, como sua noiva, aguarda o retorno do Senhor Jesus. Ele tem um compromisso conosco e isso nos é garantido. Ele voltará à sua segunda vez. O penhor do Espírito é a garantia que nós não estamos trilhando um caminho para a destruição, mas sim para a glorificação. Paulo nos fala isso em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos queridos, nós deixaremos esta tenda deste tabernáculo. Nós teremos um corpo glorificado, não importa se ressuscitados pela segunda vinda de Cristo ou revestidos. O que nos importa é que teremos este corpo glorificado e habitaremos eternamente com Deus. E isso nos é garantido. Nós temos o selo do Espírito Santo. Aqueles a quem o Senhor chama pela sua vocação eficaz, aqueles eleitos no qual o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, eles são perseverados por este Senhor. Dentro em breve, nós deixaremos as tristezas deste mundo. Não haverá dor, não haverá pranto, porque estas coisas já serão passadas. Mas será que você tem essa convicção no seu coração? Será que você está preparado para deixar esta tenda, deixar este tabernáculo? Nós não sabemos o que será de nenhum de nós daqui a 5, 10 minutos. Mas precisamos ter a consciência de onde passaremos esta eternidade. Algumas implicações e aplicações para nós concluirmos. Primeira implicação: nós deixaremos este corpo frágil, quer tendo descido à sepultura, quer sendo revestido pela segunda vinda de Cristo. Segunda implicação: o corpo glorificado não terá as fraquezas deste corpo terreno. Já não haverá sofrimento, já não haverá dor, já não haverá pranto, porque essas coisas já serão passadas. Terceira implicação: temos a garantia da nossa glorificação pelo penhor do Espírito. Nossa glorificação é irrevogável, como nós lemos em Romanos 8, 29. A estes a quem o Senhor justificou, a eles glorificou. Está selado na eternidade. 3 implicações para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, não despreze a sua vida, mas tenha sempre em mente que nós deixaremos este corpo. Paulo, apesar de saber desta volta de Cristo e ensiná-la também à igreja, ele sempre vivia para a glória de Deus. Ainda que almejava o ser revestido, para que Cristo voltasse rapidamente, para eles não experimentarem a morte, mas serem revestidos, Paulo vivia
para a glória de Deus. E ele relata isso, nós falamos isso no começo do sermão, no capítulo 11. O tanto que esse homem sofreu, o tanto que esse homem padeceu. Mas ele tinha a plena consciência, e ele declarou isso, que tudo o que ele tinha, ele o reputou por perda, pelo nome de Cristo. Em segundo lugar, viva com esperança, pois dentro em breve, tudo que nos faz gemer neste tabernáculo terreno, não será vivido mais na eternidade. Nesta manhã, nossa irmã Nerilda compartilhava conosco os seus sofrimentos, talvez as suas angústias, em um nervo ocular inflamado, no qual ela quase perdeu totalmente a sua visão. Estava aqui nesta manhã para agradecer ao Senhor os seus cuidados. Quando deixarmos este tabernáculo, isso não será coisas mais vividas por nós, serão coisas passadas. Terceiro e último lugar, creia na promessa de Deus, pois seremos semelhantes a Cristo Jesus. São palavras que enchem o nosso coração de esperança, que nos dá motivação para continuar a caminhar com os nossos olhos sempre fixos no Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Que você esteja muito convicto de onde você passará essa eternidade. Se você terá esse corpo glorificado para reinar eternamente com Cristo, ou você terá apenas um corpo transformado para sofrer os terrores da ira de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. O efeito dela não está em quem fala. O efeito dela, Senhor, está na aplicação desta obra pelo Santo Espírito do Senhor. Esta semente lançada, o conteúdo que é a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo na qual o Senhor designou. E nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Nesta noite, Senhor, palavras que enchem o nosso coração de alegria, de esperança e de regozijo, porque sabemos que se esta tenda deste tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício da parte do Senhor, não feito por mãos, mas eterno nos céus. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por nos esclarecer estas verdades, que o Senhor virá a segunda vez e buscará o seu povo e transformará este nosso corpo e nos dará um corpo glorificado e nós reinaremos eternamente com o Senhor. O Senhor não nos deixa e não nos abandona. Dia após dia nós temos sentido, provado a boa mão do Senhor sobre todos nós. Agradecemos, Senhor, por essas dádivas. E nós rogamos ao Senhor neste momento que o Senhor esteja confortando e pastoreando toda a família do nosso irmão e diácono Gleidson. Sua cunhada, ó Pai, veio a falecer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor que conforte aquelas vidas. Pastoreie a cada coração neste momento tão difícil, Senhor. Abençoe a Tua igreja, aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor possa sustentar os Seus servos, fortalecer os Teus servos dia após dia. Abençoa-nos, Senhor, nesta semana que se inicia. Vamos vivê-la
continuar vivendo para a honra e glória do nome do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma boa noite de descanso, fortaleça-nos a cada dia. Nós oramos ao Senhor, nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.